Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Nós vamos meditar hoje em um texto bem conhecido, que é o Sermão do Monte. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias e deixem abertas, pois vamos caminhar do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, onde se encerra o Sermão do Monte. O texto é bem amplo, do 5 ao 7 é bem amplo, não dará tempo da gente destrinchar aqui versículo por versículo, mas eu quero pegar algumas partes que Deus falou ao meu coração e dividir com os irmãos para que a igreja seja edificada, amém? Quem encontrou diz amém. Antes de tudo, eu quero pegar um pouco mais atrás para trazer um contexto. No capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado por João Batista. Pegando algumas explicações aqui, no capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ainda no capítulo 4, Jesus começa a sua pregação. E a primeira pregação de Jesus no capítulo 4 é, no versículo 17, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ainda no capítulo 4, Jesus chama 4 pescadores, que são Pedro, André, Tiago e João, que são os quatro primeiros discípulos de Jesus. No final do capítulo 4, a Bíblia relata que Jesus estava pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Obrigado, irmão. E aí a gente chega ao capítulo 5. Após tudo isso, no capítulo 3, no capítulo 4, chegando ao capítulo 5, onde a gente estará baseando praticamente toda a nossa pregação, do 5 ao 7, nós temos no versículo 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, passou a ensiná-los. Irmãos, eu falei que Jesus foi batizado, eu falei que Jesus curou pessoas, começou a pregar o seu evangelho, chamou 4 discípulos, e depois de começar ali, bem nesse início, Jesus vem e no versículo 1, no Sermão do Monte, ao olhar para aquela quantidade de pessoas, ao ver as multidões que já estavam te seguindo, a Bíblia, pelo que relata, me leva a crer que gerou uma preocupação em Jesus em ensinar aquele povo. E é exatamente isso que ele está dizendo. Ao ver as multidões, depois de Jesus ver que começaram muitas pessoas a segui-lo, a procurar entender o que ele estava fazendo, Jesus olha, sobe ao monte, ele sobe a um lugar onde dava para ele explicar para aquela multidão, onde dava para as pessoas te ouvirem claramente. Ele se assenta, se coloca em uma posição de ensino. Jesus se assenta, por quê? Porque ele quer tirar um tempo para ensinar os seus discípulos e ensinar a multidão. Ele se assentou, os seus discípulos se aproximaram dele. Aqui eu consigo pegar mais uma coisa. No momento em que Jesus senta para poder ensinar, quem quer ouvir, chega para perto. Quem quer ouvir, encosta em Jesus. Os discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensinar. Então nós vemos aqui uma preocupação de Jesus com as pessoas que começaram a segui-lo. Nós vemos uma preocupação de Jesus em doutrinar aquelas pessoas, em ensinar aquelas pessoas a sua doutrina, que é onde nós vamos percorrer do capítulo 5 ao capítulo 7. E mediante a isso, irmãos, essa breve introdução, eu quero pegar alguns pontos que Deus colocou em meu coração para trabalhar com os irmãos em cima disso. Como eu disse, é um sermão muito longo, para trabalhar versículo por versículo fica complicado, mas alguns pontos aqui eu achei interessante relatar. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos é do versículo 17
ao versículo 20. E o primeiro ponto é: os mandamentos de Jesus nos chamam para um outro nível de compromisso e mudança de caráter. Vamos ler o texto? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, na verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu quero pegar com os irmãos aqui essas duas coisas, no versículo de número 19. Aquele, porém, que os observar. A primeira coisa que eu quero pegar com os irmãos aqui para trabalhar é: aquele, porém, que os observar. Observar o que aqui, irmãos? Os mandamentos de Jesus. Aqueles que observarem a doutrina de Jesus. Esse sermão do monte é um sermão muito conhecido pela igreja. Acredito eu que todos os irmãos que estão aqui já leram esse sermão de Jesus. Se não leram, pelo menos devem meditar aqui, porque aqui está baseado praticamente a doutrina de Jesus. Jesus vem e fala: aquele que observar. Mesmo que nós, irmãos, sejamos velhos de igreja, que nós tenhamos tempo de caminhada, Deus colocou ao meu coração essa palavra, que nós precisamos observar. Nós precisamos observar. Independente do tempo de caminhada com Cristo que eu tenho, eu preciso parar, eu preciso ler esses textos novamente e observar. Eu preciso observar a doutrina de Cristo. Porque às vezes fica naquela. Uma vez eu escutei uma palavra do pastor Vinícius e aquela palavra entrou na minha cabeça. O pastor Vinícius disse: o que adianta um tanto de crente salvo que não toma decisão correta? O que adianta um tanto de crente salvo que não toma as atitudes corretas em sua vida cotidiana? Aquilo ficou na minha cabeça. Porém, não anulando o que o pastor Vinícius disse. Isso para mim foi um ensinamento excelente, foi um ensinamento que eu carrego comigo até hoje. Cravou na minha cabeça de que são necessárias pregações práticas, são necessárias pregações que as pessoas vão conseguir colocar em suas vidas cotidianas, porque nós temos uma vida lá fora. Mas também são necessárias pregações onde nos retornam para aquilo que nós nunca deveríamos ter esquecido. Pregações que nos façam observar a doutrina de Cristo. Porque muitas das vezes o tempo vai se passando na caminhada cristã, e se nós não olharmos e observarmos novamente a doutrina de Cristo, nós esquecemos. Nós esquecemos das palavras de Jesus. Nós esquecemos daquilo que Cristo ensinou aqui. Hoje, especificamente, do capítulo 5 ao 7, que a gente vai trabalhar. Então, o que Deus colocou no meu coração essa noite foi em bater na tecla de que nós precisamos observar a doutrina de Cristo. Nós precisamos meditar nas palavras de Jesus. Amém, irmãos? Outra coisa, nesse texto, além de observar as palavras de Jesus, o versículo 19 fala: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, e o que, irmãos? Me ajuda, irmãos? E o que? Aquele que os observar e ensinar. Eu preciso ensinar para as pessoas à minha volta aquilo que eu observei da doutrina de Cristo. Eu preciso ensinar para aqueles que começaram na caminhada agora
aqueles que estão há mais tempo, precisam ensinar para aqueles que começaram na caminhada agora, a respeito da doutrina de Cristo. Não é somente eu observar e guardar para mim. A Bíblia nos fala, aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém? Versículo de número 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Irmãos, a hora que eu li esse texto aqui, veio uma pergunta para mim. Eu lembrei de um outro texto que está lá em Romanos. A gente vai ler porque a resposta também está lá. A hora que eu li, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu lembrei na hora de um texto que Paulo fala: não há um justo sequer. Parece que a Bíblia entrou em conflito. Parece que as palavras de Jesus aqui entraram em conflito com as palavras de Paulo em Romanos. Porque aqui Jesus está falando, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Abram suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 3. A pergunta que veio à minha mente quando eu li esse texto foi exatamente essa: como minha justiça vai exceder em muito a dos escribas e fariseus? E a resposta está nesse texto, Romanos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 10. Quem encontrou diz amém? Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí começa a clarear aquilo que veio na minha cabeça. Começa a clarear a respeito daquela pergunta que eu fiz para mim mesmo: como minha justiça vai exceder em muito a dos escribas e fariseus? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Veio a resposta ao meu coração. O mesmo texto que foi aquele que parecia se contradizer na minha cabeça, quando eu li aqui em Mateus, veio aquele texto de Romanos, é o mesmo texto que me traz a resposta. Nós somos justificados por Cristo Jesus, pela nossa fé em Cristo.
Nós somos justificados quando Deus, o Pai, olha para nós, Ele não vê a nós, Ele não vê a nossa justiça, Ele vê a justiça por intermédio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto aqui a ser trabalhado com os irmãos nessa noite é de que os mandamentos de Jesus nos chamam para um outro nível de compromisso e de mudança de caráter. Jesus vem dizendo aqui que Ele não veio para revogar a lei, Ele veio para cumprir. Mas Ele espera de nós que nós vivamos em obediência aos seus mandamentos. Amém? Aqueles que foram justificados por Cristo precisam procurar viver uma vida que glorifique a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós fomos justificados, irmãos, por Jesus Cristo. Nós precisamos procurar viver em santificação. Nós estamos em um processo de santificação. Obrigado, irmão. Nós estamos em um processo de santificação. Cristo já fez por nós. Ele já nos justificou. Mas nós precisamos, dia após dia, nos santificar. Nós precisamos observar a doutrina de Cristo. Vai ficar repetitivo, irmãos. A pregação, eu não me importo se a pregação hoje ficar repetitiva, pastor Ravani. Eu não me importo. Porque Deus colocou em meu coração que nós devemos observar a doutrina de Cristo. Deus colocou em meu coração de que nós precisamos observar os mandamentos de Cristo. Ah, Cadu, eu já sei, é simples. Eu já sei o que está escrito. Eu já sei que Jesus me justifica. Eu já sei que eu preciso viver em santificação. Então por que não vive? Então por que todo dia tem crente aí no mundo, tem crente que às vezes surge polêmica de crente, surge isso, surge aquilo, crente batendo boca, eu começo de mim. Em momentos que eu me irrito, em momentos na empresa, em momentos no trabalho, que eu às vezes saio da linha com alguns dos meus funcionários, eu começo de mim, irmãos. Eu começo pegando essa pregação, primeiro ela falou comigo, por quê? Porque eu me vejo errando na doutrina de Jesus, eu me vejo às vezes não cumprindo os mandamentos de Jesus. Então é necessário a gente bater na tecla de que precisamos observar a doutrina de Jesus. Segundo ponto, não dá para seguir a Cristo e viver de forma superficial. Não tem como, irmãos, nós seguirmos a Cristo e vivermos de forma superficial. Não tem como nós seguirmos a Cristo e não conhecermos a sua palavra. Não tem como nós seguirmos a Cristo e viver sem oração, e viver sem jejum. Cadu, eu sei disso. Beleza, por que a escola bíblica domingo não está cheia? Sabe? Sabe mesmo? Sabe que não tem que viver uma vida superficial? Então por que a escola bíblica domingo não está cheia? Se é lá que a gente aprende a palavra de Deus? Escola bíblica, irmãos, é uma bênção dessa igreja. Posso ouvir um amém? Eu já cheguei lá diversas manhãs para sentar do lado do pastor Vinícius. Chegava antes, a Laila, minha esposa, falava comigo, para que você vai ser desse jeito? Porque eu chego lá cedo, o pastor Vinícius já chegou, os irmãos não chegou ainda, eu consigo sentar do lado dele e fazer as perguntas que eu quero resposta. Eu vou cedo para sentar do lado dele lá e aprender. Eu quero perguntar a ele algumas coisas que às vezes na hora da aula, às vezes não é o assunto, e eu atrapalho a aula se eu fazer uma pergunta que não está na lição do dia. Então vou mais cedo, sento do lado dele. Escola bíblica dessa igreja, irmãos, é uma bênção. Se você sabe, se você é um crente que às vezes está ouvindo essa palavra, ai, Cadu, a gente sabe disso, então beleza, irmãos, na escola bíblica vai domingo. Ah, um domingo não dá para ir, outro dá para ir. Busca ir, irmãos. Faz um esforço para acordar e ir lá, irmãos. É o básico. É o básico você ir na escola bíblica para aprender da palavra de Deus. É o básico. Posso ouvir um amém?
os ensinamentos de Jesus, do versículo 21, onde começa ele falando a respeito da ira, depois ele fala a respeito de adultério, depois Jesus fala a respeito de divórcio, ele ensina a respeito de juramento, ele ensina a respeito de vingança, ele fala do amor aos inimigos, e aí vai encerrar o capítulo 5. Do 21 ao 48 é onde ele fala de isso tudo. Quando ele fala, eu porém lhes digo, por 6 vezes. Jesus fala aqui 6 vezes nesses versículos. Eu porém lhes digo. Capítulo 5, 22. Eu porém lhes digo. Capítulo 5, 28. Eu porém lhes digo. Capítulo 5, 32. Eu porém lhes digo. Capítulo 5, 34. Eu porém lhes digo. Capítulo 5, 39. Eu porém lhes digo. Capítulo 5, 44. Eu porém lhes digo. São 6 vezes que Jesus, nesse decorrer, fala, eu porém lhes digo. E nessas falas de Jesus, ele não está anulando aquilo que vem antes. Vamos meditar um pouco mais. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda quem matar estará sujeito ao julgamento. E aí Jesus fala, eu porém lhes digo. No adultério, no 27, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu porém lhes digo. Jesus aqui, irmãos, não está anulando o que vem antes do eu porém lhes digo. Ele só está levando a conversa para outro nível. Ele só está tirando a conversa da superficialidade. Ele só está tirando uma interpretação errônea dos escribas e fariseus. E aí ele pega e leva todos esses assuntos para um próximo nível, onde quando ele vai falar a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito? Não mate. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Quando ele vai falar de adultério, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí ele vem falando um texto que é muito conhecido. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e a joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Eu já vi muitas pregações, irmãos, onde nesse texto aqui, alguns pastores, parece que para querer aliviar, vem trazendo a interpretação, mas Jesus não está dizendo ali literalmente. Beleza, irmãos, Jesus não está dizendo para fazer isso aqui literalmente. Até porque, se você arrancar o olho, não vai mudar em nada no seu espírito. Você mutilar seu corpo não transforma seu caráter. Você mutilar seu corpo que não traz mudança espiritual. O que Jesus está fazendo aqui, que às vezes fica... Eu não sei se é a intenção de alguns pastores que explicam dessa forma. Não estou falando que é erro deles. Mas às vezes eu, quando ouvi algumas pregações assim, me trouxe um entendimento de que parece que estava querendo alisar. Parece que estava querendo amaciar um pouquinho o que Jesus está dizendo. Então, mesmo que Jesus não esteja dizendo de forma literal, isso não anula a gravidade do que Jesus está falando. Mesmo que não seja de forma literal, para arrancar o olho, para amputar a mão, para cortar o braço, a perna, isso não anula a gravidade do que Jesus está falando. A gravidade é a mesma. Lógico que o texto não é interpretado de forma literal, mas a gravidade do que Jesus está falando a respeito do pecado, ela é nesse nível. É esse nível de gravidade aqui que Jesus está colocando e usando uma hipérbole para conseguir expressar a gravidade que é o pecado em nós. Amém, irmãos? Versículo de número 43, vamos adiantar um pouco. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que
Eu vou pegar o texto do 43 ao 48 para a gente conseguir pegar o contexto aqui junto. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que não são filhos, que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir cair chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos. Essa palavra que eu quero pegar. Portanto, sejam perfeitos. Vamos fazer uma dinâmica, irmãos. Me ajudem aqui. Nós conseguimos ser perfeitos, irmãos? Nós conseguimos ser perfeitos, irmãos? Não conseguimos. Nessa vida aqui, nós não conseguimos ser perfeitos. Mas a palavra grega para perfeitos aqui é teleios, que significa maduro. Ou seja, Jesus está nos chamando à maturidade. Ele está nos chamando a refletir o caráter do Pai. Versículo de número 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Jesus está nos chamando aqui, irmãos, a sermos maduros na fé. Jesus está nos chamando aqui, irmãos, a observarmos a sua doutrina e a entendê-la com maturidade. E com essa maturidade, nós refletimos o caráter de Jesus. Nós precisamos ser reflexos do caráter de Jesus. Amém? E a pergunta que eu coloco para os irmãos essa noite é: nós temos nos esforçado para deixar de viver uma vida superficial? Nós temos procurado ser perfeitos? Temos procurado refletir o caráter do Pai? O caráter de Jesus? Nós temos procurado viver uma vida de maturidade cristã, de entender o Evangelho? Conhecer o Evangelho, irmãos, é simples, é básico. O Evangelho é isso, a justificação pela fé em Cristo. Você o confessa como seu Senhor e Salvador, e nós cremos que a partir dessa confissão em Cristo Jesus, você é salvo. Depois você se batiza, que é mais um ato público, é mais uma confissão. Correto, pastor? É mais uma confissão após o batismo. É simples. Mas esse entendimento do Evangelho não te leva a ter maturidade. Eu tomo muito cuidado com falar isso aqui, irmãos. Esse é o básico. Esse é o básico. O básico que o quê, irmãos? Que funciona. Se você tem esse conhecimento e pratica, funciona. Eu creio que você vai ser salvo por essa confissão. Mas nós não queremos, pelo menos eu não quero, perpetuar na infância. Paulo vai falar em suas cartas a respeito disso. Vocês já deviam estar comendo alimento sólido? Já devia estar comendo alimento sólido? E eu estou tendo que dar alimento líquido para vocês. Então nós vemos que Jesus, como eu disse, no comecinho do capítulo 5, quando ele senta para ensinar, e ele tira aqui 2 capítulos, do 5 ao 7, com esse sermão do monte, para aplicar a sua doutrina, ele não deseja que nós perpetuamos nessa imaturidade. Ele deseja que nós sejamos maduros, que nós tenhamos pleno conhecimento da sua palavra. Amém? E aí nós entramos no capítulo de número 6. Depois de Jesus falar aqui com a gente, irmãos, de diversas coisas, depois dele vir, ele não anular a lei, ele falar que ele veio para cumprir a lei. Depois dele elevar para um outro nível, onde ele falava que antes era não matarás, agora, se você se irar contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Depois dele colocar a conversa ali, num outro nível, o que ele vem e fala? Ele fala com a gente primeiro, no 5, para nós buscarmos um caráter
que reflita a imagem de Cristo ali. Ele coloca a conversa num outro nível para nós procurarmos viver daquela forma, para nós procurarmos viver de acordo com aqueles mandamentos de Jesus. E aqui ele vai falar agora a respeito de esmolas, a respeito de oração e a respeito de jejum. São essas três coisas que eu quero pegar que Jesus fala. E no capítulo 6, versículo 1, Jesus fala: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Depois de Jesus falar, irmãos, que nós devemos ter obras de justiça, que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus, ele chega e dá um tapa na cara da gente. Olha, eu quero que você pratique as obras de justiça. Eu quero que a justiça de vocês exceda a dos escribas e dos fariseus. Só que vocês não vão usar essas boas obras de vocês, evitem praticar as suas obras de justiça para mérito próprio. Vocês não vão usar essas obras para se autopromover. Você não vai pregar para se autopromover. Você não vai cantar para se autopromover. Você não vai servir na igreja para se autopromover. Então nós vemos aqui a preocupação de Jesus em lidar com o nosso caráter e de nos ensinar de que não adianta praticar as obras de justiça com a motivação errada. Não adianta nós termos o entendimento, o conhecimento do Evangelho, mas o nosso coração praticar tudo aquilo que está escrito com a motivação errada. Amém? Então, após nós entendermos qual o nível de compromisso e de caráter que Jesus requer de nós, no capítulo 5, nós temos o entendimento de que precisamos praticar aquilo com a motivação correta. E aí nós entramos aqui no terceiro ponto, onde eu quero tentar passar para os irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração. Quando Jesus vem falar a respeito das esmolas, versículo 2: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E agora é nessa palavra aqui que eu quero entrar com os irmãos. Mas, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Versículo de número 5. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui Jesus está falando a respeito da oração, aqueles que oram em pé nas sinagogas e falam demais, por achar que falarem demais as suas orações serão ouvidas. Estão com o que, irmãos? Motivação errada. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas, de novo mas, ao orar, entre no seu quarto, fecha a porta e aí ele continua. Ensino a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer os outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E aí vem a mesma palavra. Mas, você quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. O que Jesus está dizendo aqui para a gente com esse mas? Nos 3 textos que eu li agora com os irmãos, vem essa palavra. Primeiro ele fala, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Já trabalhamos esse ponto de que não podemos fazer as obras de justiça com a motivação errada, buscando a recompensa errada. Qual seria a recompensa errada, irmãos? A recompensa terrena. Nós não fazemos as obras, irmãos, de justiça perante a Deus buscando recompensa terrena. Nós buscamos a nossa recompensa, que é qual, irmãos? Através de Cristo Jesus. A nossa salvação. O céu. Essa é a recompensa. Isso é o que Cristo tem para nós. Você pode ter uma boa vida, pode estar em lugar de destaque na sociedade, mas não é para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Não é para isso. E quando eu vejo Jesus falando aqui
a respeito de algumas motivações erradas, a respeito de esmolas, de oração e de jejum. E ele coloca um mas, e nos instrui como fazer, de que forma fazer. Eu vejo Jesus ensinando de forma bem clara de que o crente, nesse mas, ele deve ser diferente do restante das pessoas. Ele deve estar na contramão do mundo. Ele deve estar, nos textos aqui, como diz os textos, na contramão dos hipócritas. O mas aqui está fazendo uma diferenciação de como os hipócritas faziam e como os hipócritas faziam e fazem. E como nós, crentes, devemos agir. Então, depois de Jesus, no capítulo 5, trabalhar a respeito daquilo tudo, ele vem nos trazendo uma clareza de como que nós devemos fazer. E ele requer de nós, ele espera de nós uma postura, um caráter diferente. Nesse mas aqui, irmãos, é muita coisa que entra. Essa quebra aqui de Jesus com esse mas, é muita coisa que ele está falando aqui. Amém? Vamos pular. O tempo está curto. Vamos para o capítulo 7. Vamos abreviar aí para a gente conseguir pegar tudo aqui, irmãos. Irmãos, está sendo edificante? É difícil ver um glória a Deus nas palavras de Jesus, né? Porque as palavras de Jesus são duras. As palavras de Jesus são duras, irmãos. Capítulo 7, versículo 13. A porta estreita. Quarto ponto. O caminho com Jesus não é fácil, mas é um caminho que leva à vida eterna. Vamos ler o texto? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Esse texto aqui diz muito sobre aquilo que eu dividi com os irmãos que Deus colocou no meu coração, para a gente bater na tecla a respeito da doutrina de Jesus. E eu quero lembrar aos irmãos, e também a mim, como eu disse, primeiro essa pregação falou comigo. Eu não estou aqui, irmãos, para pagar de moralista, eu não estou aqui para pagar de santo, mas essa pregação me confrontou. Essa pregação, antes de eu vir trazê-la, não é fácil, irmãos. Não é fácil trazer essa palavra, que não. O pastor Ravani é pregador. O pastor Ravani sabe. Não é fácil, irmão, você pregar uma palavra dessa aqui, não. E não estou colocando mérito em mim, porque eu estou aqui pregando ela, não. É difícil. Vocês acham que não é muito mais confortável estar aqui em cima, falando para os irmãos, essa semana vai ser bênção, essa semana vai ser glória, essa semana vai ser legal, essa semana vai ser uma maravilha. E é isso que engaja. É por isso que vocês vê vários pastores aí que não tem compromisso com a palavra, ficando famoso, ganhando seguidor. Estou falando que seguidor é qualidade? Não é. Não estou falando isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E esse texto aqui está aqui para nos lembrar de que a porta não mudou, a porta ainda é estreita. A porta ainda é estreita. E eu trago essa palavra para os irmãos observarem e tomarem cuidado, para que no caminho eles não percam essa direção, esse entendimento de que a porta ainda é estreita. A palavra de Jesus não volta atrás, a palavra de Jesus não muda. A porta ainda é da mesma forma, a porta ainda é estreita. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes, precisamos olhar para nosso comportamento, para nosso caráter e lembrar de que a porta ainda é estreita. E eu quero ler um texto de um livro que eu li. Eu coloquei ele aqui para ler com os irmãos. Eu já li esse texto diversas vezes. Já li em uma outra pregação no culto de empreendedores, já li dos jovens, já li na EBD com os jovens. Mas é um texto que o Spurgeon coloca, se eu não me engano é do livro O Peregrino, mas eu li ele, foi num livro do Spurgeon. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse texto. É um texto que falou muito com o meu coração, falou muito comigo. É um texto que encaixa a respeito disso aqui também. E eu quero compartilhar com os irmãos que às vezes não leram esse livro ainda.
ele diz assim: por acaso não conheço alguns que continuam em pecado e ainda prosperam nos negócios, acumulando riqueza e tudo que o coração deseja? Será que não conheço outros que se arrependeram e se voltaram para Deus, e a partir daquele dia tiveram mais problemas do que antes, e seu caminho tem sido estranhamente difícil? Sim, eu os tenho visto também, e não invejo os caminhos fáceis dos perversos. Tampouco senti que havia algo muito surpreendente sobre o árduo caminho dos justos, pois, afinal, o assunto mais importante não é o caminho, é o seu final. E se eu pudesse viajar tranquilamente para o inferno, não faria essa escolha. E se o caminho para a vida eterna é difícil, eu o aceito com toda a sua dificuldade. Quando eu li isso aqui, falou demais comigo, irmãos. Falou demais comigo. Porque nós, olhando para a sociedade, nós que trabalhamos, empreendedores, ou quem trabalha também como CLT, trabalha fora de casa. Até para quem trabalha dentro também, isso vai englobar em todo mundo. Acho que todo mundo se encaixa aqui. Nós olhamos para a sociedade, vemos algumas pessoas, e isso, algumas das vezes, entristece nosso coração. Às vezes nós somos pessoas que, não por maldade, mas porque olhamos, porque somos seres humanos, temos sentimentos, olhamos para algumas pessoas que fazem tudo de errado, e socialmente falando, a vida delas parece que é melhor do que a nossa. E socialmente, olhando assim, parece que tudo é mais bonito para eles. Só que aqui, quando Jesus fala que a porta ainda é estreita, nós precisamos voltar nossos olhos para esse texto e lembrar de que o importante não é o caminho. O importante é o final. Salomão fala isso. Me corrija se eu estiver errado, pastor Ravani. Se eu não me engano, é em Eclesiastes. Mais importante é o final das coisas do que o começo delas. Mais importante, irmãos, do que nossa vida social é a nossa vida com Cristo. Mais importante do que qualquer destaque nosso, socialmente falando, é o nosso destaque com Cristo. Não me entendam mal, os irmãos são maduros, sabem do que eu estou falando. Não estou falando que nós somos bons e ganhamos destaque perante a Cristo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da sua parte, você fazer a sua parte. Você fazer, como eu disse, o básico. Ler a Bíblia, orar, jejuar e buscar a Deus. Amém? Capítulo 7, vamos no versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e o que, irmãos? E as pratica. O quinto ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é o que vai nos diferenciar essa noite, irmãos. Daqui em diante, todos nós ouvimos a palavra, todos nós lemos e ouvimos a respeito aqui. O que vai diferenciar alguns de nós aqui, dessa noite em diante, não é quem ouviu, porque todos ouviram, é quem praticar. Amém? O que vai nos diferenciar essa noite, irmãos, depois que nós sairmos pelaquela porta, não é a respeito de ter ouvido a palavra, é a respeito de praticar. Eu quero que os irmãos reflitam nesse momento. Para um pouquinho e pensa. Saí daqui hoje, e aí? Vou colocar em prática? Vou dar uma dica que veio ao meu coração agora.
Como que você começa colocando isso aqui em prática? Chega em casa, lê o texto de novo. Chega em casa e medita nesse texto. Chega em casa e ora. Lê o texto de novo, irmãos. Pega o capítulo 5 aqui e lê de novo. Pega o 6 e lê de novo. Pega o 7 e lê de novo. Pratica, irmãos. Eu falo isso, como eu disse para os irmãos, eu quero bater muito nessa tecla, porque é uma pregação, como eu disse, difícil de ser pregada. É difícil de falar isso aqui com os irmãos. Mas eu começo de mim. Quantas vezes eu já saí daqui, pastor Ravani pregou, os irmãos costumam pregar, pregaram, pastor Vinícius pregou. Quantas vezes eu já saí daqui, irmãos? Na hora que eu cheguei em casa, eu já esqueci o que era pregação. Na hora que eu cheguei em casa, eu não lembro o que foi dito. Como que eu vou praticar? Se eu não lembro nem o que foi falado. Como que eu vou praticar? Então, vejo eu que uma das melhores formas de praticar aquilo que aqui foi falado é você anotar, tá com a Bíblia aberta, grifar, rabiscar sua Bíblia toda. Se não quer rabiscar a Bíblia, abre o Pages do celular, abre um bloco de notas, anota, pega depois os textos gravados. A igreja, graças a Deus, grava para ficar gravado para os irmãos que não puderam vir. Pega depois e medita de novo. Lê o texto de novo. Amém? Irmãos, o tempo é curto, já são quase 9 horas e eu preciso encerrar. A intenção que Deus colocou no meu coração nessa noite, irmãos, é que com essa palavra é trazer à memória dos irmãos a doutrina de Cristo. Versículo de número 28, aqui nós concluímos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas. Maravilhadas com o que, irmãos? Com o que o povo se maravilhou? Por que Jesus, no capítulo 5, pastor Ravani, viu as multidões, se assentou, os discípulos chegaram, encostaram? Para quê que Jesus, no começo do capítulo 5, no tão conhecido Sermão do Monte, para que Jesus sentou ali para ensinar? O que ele queria falar para aquele povo que já estava vendo os milagres, já estava vendo cura? Porque no capítulo 4 o final é Jesus pregando nas sinagogas e curando pessoas. Por que Jesus tirou um tempo ali? Concluímos aqui no 28, 7:28, o fim do Sermão do Monte. É assim que a Bíblia coloca aqui destacado como título desses 2 últimos versículos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é o conjunto de ensinamentos baseados na palavra de Deus, que define no que o cristão crê e como ele deve viver. A Bíblia acaba de nos relatar que do capítulo 5 até o fim do capítulo 7, fala sobre a doutrina de Jesus. E eu deixo para os irmãos, meditem nessa doutrina, leiam essa doutrina. Irmãos, mergulhem na doutrina de Jesus. Encerro aqui, 2 Timóteo 4:3, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Espero que essa mensagem tenha sido edificante para os irmãos. Não é uma mensagem, como eu disse, fácil de ser pregada, não é uma mensagem confortável, não é uma mensagem que traga um conforto, mas eu tenho algo para falar aos irmãos nessa noite. Aqueles que meditam nessa doutrina, aqueles que confiam em Cristo, aqueles que o confessam, aqueles que entendem a sua palavra, aqueles que levam as suas vidas de acordo com essa doutrina, tem um lugar reservado para eles. Tem um lugar reservado para eles. E é isso que nos conforta, mesmo sabendo que não é fácil viver de acordo com essa doutrina. Amém? Deixo a palavra com o pastor Ravani. Amém, queridos? Vocês podem ficar de pé em nome de Jesus? Você foi abençoado nessa noite?
Deixa eu dizer algo não a título de complementação, mas a título de informação importante. Jesus ele é muito interessante porque ele nunca esteve preocupado